Não é comum acontecer acidentes durante o exame prático de direção, né? A gente tem visto aí alguns acidentes em períodos bem distantes um dos outros, né? Mas alguns fatores contribuem para que esse acidente ocorra, que é o nervosismo do candidato quando vem fazer aquele exame. Geralmente a primeira vez que ele vem fazer, ele vem trazendo algumas pessoas para assistir ele fazer o exame prático, que a gente não aconselha. A falta de crédito no que o instrutor dele, no momento da autoescola, lá das aulas, diz para ele que ele ainda não está preparado. Então, falta um pouquinho do candidato acreditar mais naquela formação, naquela palavra do instrutor que tem uma experiência, até em exame, de trazer aquele aluno e sabe que aquela pessoa, que aquele candidato ainda não está maduro para fazer uma prova segura, e ele fala, faz mais algumas aulas para você se sentir seguro, né, para insistir naquele ponto que você tem uma dificuldade, e aí aquele aluno acha que está preparado e vai arriscar. Então, o arriscar nos preocupa, né? O candidato que arrisca, eu vou tentar, se passar, passou, se não passar, não passou, esse é o problema. Esse candidato pode nos trazer um problema e ocasionar um acidente de trânsito dentro do Detran. Quando o candidato ele ocasiona um acidente dentro do pátio do Detran, quando ele está fazendo o exame prático, dependendo da gravidade desse acidente, o examinador nosso ele pode sim sugerir uma nova avaliação psicológica daquele candidato. Por quê? Porque pode ser que naquele momento tenha abalado ele psicologicamente e a consequência depois pode aparecer, né? Então a gente trata de duas maneiras a questão do candidato que reprova no exame. A primeira é um cuidado que se tem de não repetir o examinador que fez a última avaliação dele quando ele reprova. Por quê? Para não criar um clima de perseguição, de achar que está indo junto de novo, está perseguindo, já fez comigo. Às vezes aquela empatia não foi correta, né? Apesar de que os nossos examinadores têm a instrução, tem toda um preparo para acolher qualquer que seja o candidato, né? Mas o candidato muitas vezes não se sente seguro por já ter sido reprovado e ter de novo a figura do mesmo examinador que fez a prova dele, então a gente evita para deixar ele mais tranquilo, né? Inclusive no próprio documento, que é a pauta de exame prático que nós temos aqui, ela vem escrito o nome do último examinador justamente para que quem pegue veja que já fez e evite fazer. Claro que nós temos algumas cidades que tem 2 examinadores só, outros têm 1, aí é um outro caso específico que a gente não consegue administrar de uma maneira mais efetiva. Mas onde tem maior número de examinadores trabalhando, que são os grandes centros, a gente consegue sim substituir aquele examinador que fez a prova anterior do candidato, né? Então essa é uma maneira de trazer mais tranquilidade para a próxima prova do candidato. E a segunda situação é quando a gravidade do acidente de trânsito abala, né, psicologicamente o candidato dentro dessa avaliação, né? Ele causou acidente, causou algum dano material, machucou alguém, aí o examinador, verificando essa situação toda, pode sugerir, pode encaminhar para que ele refaça uma nova avaliação psicológica para saber qual que é o estado, se aquilo vai influenciar ou influenciou numa futura condição dele de prestar um novo exame. Nós temos algumas recomendações para que o candidato venha ao exame prático e possa se dar bem na prova, fazer uma prova com tranquilidade e obter o resultado de aprovação. E as recomendações, elas são dirigidas, eu gostaria de, se me permitem, dirigir essa recomendação para os candidatos, para os familiares e para os instrutores. Qual que é o comportamento que cada pessoa dessa, que cada figura dessa tem que ter para tranquilizar o candidato no momento da prova? Vamos começar pelo candidato. Pelo candidato, pela minha experiência enquanto examinador, que estive na banca examinadora há muitos anos, a gente percebe que o horário da manhã para aquele candidato que é mais nervoso, que tem mais ansiedade, o horário da manhã, os primeiros horários da manhã, entre 8 e 9 horas, são os melhores horários para se submeter a uma avaliação. Por quê? Porque durante o dia, aquele candidato mais ansioso, ele vai tendo outras situações durante o dia, aquilo vai
sobrecarregando ele, vem fazer um exame à tarde e vem com uma carga já durante o dia para fazer um exame que precisa de concentração, e isso atrapalha. E isso a gente nota até em concurso público. Quem faz o concurso público na parte da manhã se dá muito bem do que quem faz à tarde. Claro que muitas vezes a pessoa não pode escolher o período, mas se aquele candidato tem uma dificuldade, é mais ansioso, ele solicita a autoescola, veja se a autoescola tem disponibilidade, né, o Centro de Formação de Condutores tem disponibilidade de agendar aquele exame para ele nos primeiros horários da manhã. É um horário que ele acorda e só vem para fazer a primeira atividade no Detran. Então a chance dele ter um aproveitamento bacana na prova ocorre nisso, né? Não criar uma expectativa, evitar divulgar em rede social, estou indo fazer minha prova no Detran, torçam por mim, trazer os parentes junto para assistir o exame, tudo isso aí carrega aí uma sensação de obrigação de passar para se tornar, para vencer naquele exame e se tornar uma pessoa, digamos assim, que aquele candidato superou e passou, enfrentou aquilo e passou. Só que pode acontecer como é um exame, tudo pode acontecer, né? De reprovar. E como que fica? Aí a decepção vem, como que eu vou falar para o familiar, como é que eu vou escrever na rede social que eu reprovei, eu criei uma expectativa, e aí muitos candidatos não assumem que foi ele que errou, daí coloca culpa no examinador, coloca culpa no instrutor por conta desse erro, né? Então, para evitar tudo isso, venha fazer o exame, não comenta com ninguém, a chance de ser bem sucedido fazendo isso é enorme, né? Porque você não cria uma expectativa, né? Comemora depois. Eu acho que a surpresa de uma aprovação, sem criar uma expectativa, é muito mais gloriosa e muito mais gostosa para quem a recebe, né? Então fica essa dica também. Os familiares também não fazer nenhuma pressão em cima daquele aluno, porque os pais muitas vezes sabem, porque acompanham a formação, né? E sabem que o candidato vai prestar aquela prova naquele dia, e não colocar em cima do candidato essa responsabilidade, que se reprovar eu vou ter que pagar de novo, né? Olha, o pai vai ter que pagar de novo, vai com cuidado. Então você carrega naquele candidato uma responsabilidade maior do que simplesmente fazer a prova. Ele já vem pensando no lado financeiro, no lado familiar, né? O que vai atrapalhar com certeza durante a prova. Então o familiar, os familiares, né, eu penso que não seja adequado nenhum tipo de cobrança, e sim um incentivo. O incentivo sim é válido, mas em caso de um resultado negativo, não haver a cobrança, né? Porque a gente não sabe como que o candidato vai lidar com essa situação. E para os instrutores também, eu acho que é a mesma forma. Eu já vi casos de instrutores, se passar vai me pagar uma caixinha de refrigerante aí, vamos tomar um chopp fora do horário do expediente, tal. Eu acho que isso não fica legal para aquele profissional, né? Por quê? Porque você está criando uma expectativa no candidato. E de repente reprove a decepção, né? E fica chato também para os demais alunos que estão acompanhando junto, que às vezes ele vem 3 candidatos, como exemplo. Aí um só reprova e os outros 2 passam. Aquele que reprovou fica desapontado na frente dos 2 que passou, né, que foram aprovados. Então você cria, né, uma sensibilidade naquela situação, né? Então eu acho que vale sim um incentivo positivo de se fazer uma boa prova, evitar dizer, né, eu costumo dizer que a gente nunca deve dizer para a pessoa boa sorte. Eu acho que boa sorte a gente fala para quem está despreparado. Esse sim precisa de sorte. Aquele que está preparado, ele não precisa de boa sorte, é só uma boa prova. Por quê? Porque ele está preparado. Se ocorrer de não passar, alguma situação de nervosismo que ocorreu, tudo bem, né? Mas sorte a gente deseja para quem está despreparado. Esse sim precisa de sorte.